tardes Muito boa tarde a todos los que están a reunidos todos os que estão reunidos en esta ocasión neste de momento. hoy viernes Hoje, 22 de sexta-feira, marzo 22 de de este março año deste ano de 2024 y 2024. buenas noches para E los que boa de noite noche para os que de noite, allá lá onde se encontra o missionário Miguel Bermudes Marim, e todos os que estão nos vendo e escutando através do satélite Amazonas e do satélite Eutelsat 8 e todos os outros meios de comunicação. hoy tenemos Hoje nós temos el tema la o piedra tema del ángulo, A Pedra de Ângulo, el cual fue o predicado qual foi pregado a Pedra do Ângulo, el domingo que 29 foi de pregado no dia noviembre domingo 29 de novembro de 2015, aquí en Calley, Puerto aqui em Rico. Caiei, Porto Rico. Y leyó la escritura E ele leu a escritura de Efesios capítulo de Efésios capítulo 2, 7, versículo 19, 7, versículo 19. Efésios capítulo 2, versículo 19, onde nos diz: Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. E aí desenha uma estrela de Davi, do lado esquerdo, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo a principal pedra de ângulo próprio Jesus Cristo mesmo, em quem todo o edifício bem coordenado vai crescendo para ser um templo santo no Senhor. E aí desenha uma pedra angular e a estrela de Davi dentro e embaixo as eras, no qual também vós sois juntamente edificados para a morada de Deus no Espírito. A pedra do ângulo é o tema que ele nos pregou aí. Nosso amado irmão Dr. William Souto Santiago. Podem assentar-se, por favor. Na mensagem que ele pregou nessa sexta-feira, antes, na sexta-feira 27 de novembro, que foi a introdução desse tema da pedra do ângulo, ou de ângulo do ângulo, nos fala o nosso irmão William nessa introdução. Agora, a pedra do ângulo, nós vemos que é Jesus Cristo, e que os crentes em Cristo também são pedras, porque foram cortados de Cristo a pedra e o monte dessa pedra, ou seja, foram cortados de Cristo, dessa pedra grande de salvação, que está representada na rocha que Moisés feriu na primeira vez para que desse água para o povo. E Cristo, ao ser ferido, Cristo deu o Espírito Santo para os crentes em Cristo. Nos fala na mensagem o único lugar provisto por Deus para adorar, na página 38 desta versão aqui, e em outras é na página 44. E eu vou ter aqui aberto as três mensagens, porque são três. São três livros, livrinhos ou folhetos desse tema. E aí nós vamos vendo o que ele vai ou foi escrevendo aí. Nos diz. Vamos ver. Bom, a Bíblia sempre está correta. Ele pôs as palavras aí, você tem que colocá-las onde elas vão para completar o quadro, o total quadro de redenção. E aí desenha uma estrela de Davi do lado esquerdo. Você está selado aí, você está debaixo do sangue. E ele lê primeiro a Escritura: Não contristeis ou entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados até o dia da redenção, até que seja redimido. Você está selado aí, você está debaixo do sangue, você não voltará a sair. E então, o que você é? O Filho de Deus, na família de Deus, selado por dentro pelo Espírito Santo, ou selado dentro pelo Espírito Santo. E aí desenha neste outro, desenha do lado direito uma pedra angular e as eras.
E neste outro escreve redenção e desenha outra pedra angular e as eras também. O diabo não poderá tocar-lhe, não podia tocar em você se tivesse que fazer isso, porque você está morto para a parte, está morto na parte do seu antigo mundo, está morto e você está sepultado e sua vida está oculta em Deus, mediante Cristo e selada pelo Espírito Santo. Como ele poderia tocar em você? Como poderia você sair? E você está aí, glória, agora. Deixarei isso quietinho, tão somente um pouquinho, de forma que você saiba daquilo que eu estou falando. Então, vamos ver aqui. Então, uma nova criação, não para uma denominação, senão para a palavra. Você é uma criação da palavra. Porque a pedra de fundamento foi posta, colocada em dia em você antes da fundação do mundo, predestinado a serem filhos e filhas de Deus. E aí, desenha neste outro uma pedra angular e escreve a pedra de coroa. A pedra de coroa, ou de coroação. E neste outro, desenhe uma pedra angular e as eras. E continua dizendo, está nas versões, na tradução de um e do outro, é diferente, mas eu estou lendo de apenas um para ter apenas a tradução deste que eu estou lendo, porque nesses outros dois são as últimas versões, certamente, mas eu estou lendo do mais antigo que ele tinha aqui. E sobre isto vem pedra sobre pedra, em cada era para vindicar, confirmar essa palavra que se levantou, exatamente como Jesus fez na sua era, que é a pedra de coroa tudo, a pedra que coroa tudo, que é a pedra que coroa tudo. Nele estava todas as eras, estava nele Jesus, estava Moisés, em Jesus estava Davi, em Jesus estavam os profetas. Isso é correto? Isso é certo? Vejam José vendido por quase 30 peças de pratas, jogado dentro, supostamente morto, tirado para fora, saiu e tornou-se a mão direita do faraó. Vejam, exatamente Jesus foi José. José estava em Jesus. E ele escreve aí, em Jesus estavam todas as eras do Antigo Testamento, em Jesus, e entre parênteses Moisés e Elias, estão todas as eras do Novo Testamento. E neste, aí ele desenha uma pedra angular e as eras, e as enumera do 1 até o 7, e depois na pedra angular escreve 8. E em cima escreve vindicar a palavra que sobe em cada era. Aqui também, nesta outra, desenha uma pedra angular e as eras e uma flechinha apontada para cima. Agora vamos ver uma coisa aqui, ou algo. Vamos parar um pouquinho aqui. E passamos ao livro dos selos e depois continuamos aí nessa mensagem. Olhem, no livro dos selos, nos fala na página 304, lá embaixo nos diz: deixe-me mostrar-lhes um tipo, uma tipologia muito formosa na vida de Moisés. José foi um homem espiritual, uma águia, nasceu entre seus irmãos, assim como a noiva nasce. Ele podia interpretar sonhos e seus irmãos o odiavam, mas seu pai o amava. Perceba que ele foi desprezado pelos seus irmãos, não pelo seu pai, não pelo seu pai. Foi vendido por quase 30 peças de prata e foi jogado numa cisterna ou poço.
supostamente a ser morto. Depois foi tirado e colocado na destra do faraó, porquanto foi jogado pelos seus irmãos, lhe foi dada uma esposa gentia. Ela não foi da sua própria gente ou povo. Através dela ele teve 2 filhos chamados de Efraim, escreve latinos gentios, e Manassés. E aí ele escreve, ou seja, escreve latino-americanos. Em Efraim, e ele escreve gentios e escreve latino-americanos, e em Manassés escreveu judeus, a igual 144 mil. E embaixo desses dois escreve, debaixo de Efraim escreve gentios, e abaixo de Manassés escreve hebreus, e embaixo 144 mil. Através dele teve 2 filhos chamados Efraim e Manassés, os quais foram acrescentados a Israel. Quando Israel os abençoou através de cruzamento de mãos do maior para o menor, e nisso ele cruzou a bênção do judeu para o gentio, ao gentio. Vê você? Cruzou as mãos para que a destra caísse sobre o menor. Sendo a igreja menor, a que iria entrar, a igreja mãe estava de pé no sol e pariu este filho. Apocalipse 2 escreve. Apocalipse 12 escreve. E em cima escreve José. E a sua esposa gentil, seus 2 filhos. E em José escreve em cima Jesus. E em esposa escreve a noiva em cima. E também aí do lado direito, em cima escreve: hoje se materializará nos escolhidos gentios e hebreus. Os 2 filhos da noiva, gentio e hebreu. A noiva de Israel lá no princípio foi cruzada do antigo Israel ortodoxo para a maneira cristã, através do Espírito Santo, tendo cruzado as mãos de Israel. Ele mesmo disse: Deus cruzou minhas mãos. Ele não teve nada a ver com isso ou com a questão. E escreve no lado esquerdo aí em cima: destra igual sobre o menor. Então José, sendo rejeitado pelos seus próprios irmãos, pela sua própria gente, tomou uma esposa gentia, tal como fez Jesus. Quem, sendo rejeitado pelos judeus, tomou uma esposa gentia. Agora eu quero ler nas Escrituras. Esta é a forma em que devemos ensinar isto. E depois que tiveram calado, Jacó respondeu: o que tinha acontecido é que eles tinham ido para os gentios e agora estava rugindo o pleito, a questão, porque eles eram judeus, dizendo: varões e irmãos, ouvi-me, ouvi-me. Simão contou como Deus primeiro visitou aos gentios para tomar deles povo para seu nome. Atos 15, 13 ao 14. Agora, o apelido ou sobrenome. O sobrenome de minha esposa antes de casar foi Broi, mas quando nós nos casamos, o seu sobrenome então foi Branham. Jesus tira a sua noiva dentre os gentios. Assim nos fala a Escritura, como vimos no tipo, na tipologia de José. E aí ele escreve: Senhorita Jesus, Senhora, e um risco. Por quê? Vejam, ela era Broi porque ele diz Senhorita Broi. E quando casou-se, pois, recebeu o seu sobrenome, Senhora Branham. Mas coloca aí, e vejam, ela era a Senhorita Jesus. Mas agora é a Senhora e um risco. Uma lacuna. Agora, lembrem-se que ele vem e toma ou pega um povo para seu nome. Agora, qual nome? Vejam, isso é o que ele nos falou na página 131 do livro dos selos, onde nos diz: e agora Jesus, seu nome sobre a terra foi Jesus o Redentor, porque ele foi o Redentor quando esteve sobre a terra, mas quando conquistou o inferno e a morte, os venceu e ascendeu, subiu, então recebeu um novo nome. Por essa razão é que gritam e fazem tanto barulho e não recebem nada. Será revelado nos trovões. Onde seria revelado esse mistério do nome? Nos trovões. Agora ele tem que falar o que seria a revelação desse nome.
E vejam como foi mostrado, refletido, tipificado, representado nesse tempo, para quando Deus o estivesse cumprindo plenamente ou em plenitude, aí estaria sendo dada a revelação desse nome novo do Senhor nos trovões, ou seja, no ensinamento sobre carpa, tenda, que é o ensinamento dos trovões. Prestem atenção no mistério, ele vem cavalgando. Tem que haver algo para mudar essa igreja, vocês sabem disso. Tem que vir algo. Agora notem, ninguém entendia esse nome senão ele mesmo, ele próprio. E estava vestido de uma roupa salpicada de sangue, seu nome é chamado de o Verbo de Deus. E os exércitos que estão no céu seguiam em cavalos vestidos de linho finíssimo, branco e limpo, e da sua boca saiu uma espada aguda para ferir a gente. Ele as regerá com vara de ferro, e ele pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na sua vestimenta e na sua coxa tem escrito este nome: Rei de Reis e Senhor de Senhores. Ali vem o Messias, Apocalipse 19, 13 ao 16. Ali vem o Messias. Ali é onde ele está. Ali é onde ele está. Vejam vocês aqui, naquilo que vimos falando, página 131 dos selos antigos. Viemos falando de José, sendo vendido, porque José é tipo e figura da primeira e segunda vinda do Senhor. E ele nos está falando aí que em Jesus, nos escreve que em Jesus estão todas ou estavam todas as eras do Antigo Testamento em Jesus. E escreve em Jesus novamente, e escreve Moisés e Elias. Agora lembrem-se de que aí é na sua segunda vinda, porque o Filho do Homem vem com seus anjos, ou seja, onde ele escreve em Jesus, aí vai esse nome novo aí, porque é na sua vinda que ele vem manifestando esses ministérios de Moisés e Elias. Portanto, se na primeira vinda do Senhor, que é Jesus, estão todas as eras do Antigo Testamento, então na sua segunda vinda, nessa pedra de coroa, ora, vem todas as eras do Novo Testamento e, consequentemente, vem o nome. Agora, ele aí também escreve do lado direito, e aí foi do lado esquerdo, e aí do lado direito. Eu estou na mensagem, o único lugar provisto por Deus para adorar, e aí ele escreve a pedra angular. Estavam Moisés, Davi e etc. Na pedra angular estão Lutero, Wesley, etc. Ou seja, a pedra angular na sua primeira vinda estavam todos os profetas. A pedra angular na sua segunda vinda estão todos os profetas das eras. Lá, em Jesus estavam todas as eras do Antigo Testamento, Portanto, estavam todos os mensageiros em Jesus. E no Novo Testamento, vejam em Moisés e Elias, escreve ele aí, estão todas as eras do Novo Testamento. Ou seja, aqui estão os mensageiros do Novo Testamento, também estão nele, nesse ministério de Moisés e Elias. Agora, vejam, continua dizendo. E quando ele vem, ele foi a plenitude dos reis, profetas, a deidade corporalmente estava nele. Ele vem redimir e tirar daí a noiva, uma obra mestra ou prima, que diz para Satã que, quando ele diz, o dia dos milagres já passaram, não há tais coisas como essas de que vocês falam. Afasta-te, Satanás, vê uma obra mestra de pé e guardando. E aqui neste nasceu entre seus irmãos, assim como a noiva nasce entre a igreja.
Nesta mensagem, neste outro, escreve ou desenha uma pedra angular e as eras, onde diz uma obra de pé e guardando ou aguardando do lado direito uma pedra angular e as eras. Algum dia, a pedra de cabeceira voltará, a cabeça de tudo, e receberá a noiva a si mesmo. E nestes dois em um, desenhe uma pedra angular e as eras, e uma flechinha para a pedra angular, e no outro, desenhe uma pedra angular e escreve a pedra de coroa. Como a mulher é tomada do homem, uma parte do homem, tudo, genes do homem estão na mulher, o que faz a mulher. E essa é a forma em que a palavra de Deus está na igreja, o que faz a igreja noiva. E escreve genes, semente, genes da palavra, não uma denominação, isso é do diabo, cada uma delas. Eu não estou chamando isso para as pessoas que estão aí ou lá. Eles são pobres, enganados, como Jesus disse, cegos guiando a cegos. E ele não pôde tirá-los. Agora continuemos aqui. Na mensagem de introdução, a pedra do ângulo continua dizendo o nosso irmão William. Essa é a água que ele daria para os crentes em Cristo, quando disse, se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Isso ele disse do Espírito Santo que haveriam de receber aqueles que crescem nele. São João 7, São João capítulo 7, do versículo 37 ao 39. Essa é a água, o Espírito Santo, que ele ofereceu para a mulher samaritana no capítulo 4, versículo 10 ao 14 de São João. Cristo é a rocha da qual vimos ou viemos como filhos e filhas de Deus. Portanto, a vinda da rocha, da pedra angular, para o último dia será para o seu corpo místico de crentes na sua segunda vinda, assim como na sua primeira vinda foi para o povo hebreu, que era o povo de Deus do antigo pacto. E quando chegou o tempo para aparecer, que ele prepararia o caminho, João Batista, precursor da primeira vinda de Cristo, depois apareceu a pedra de ângulo, Cristo na sua primeira vinda no seu ministério terreno de 3 anos e meio, ainda mesmo que ele já estava por volta aproximadamente 3 ou 30 anos na terra, mas manifestou-se esse ministério quando tinha 30 anos, digamos 29 anos e meio, teve um ministério de 3 anos e meio, que cabe à primeira parte da semana número 70 da profecia de Daniel, e ainda faltam 3 anos e meio de tratamento de Deus com o povo hebreu, que corresponde ou pertence ao tempo da grande tribulação, onde Deus estará lidando, tratando com o povo hebreu. Tão simples assim. Mas antes de tratar ou lidar com o povo hebreu, estará tratando com a sua igreja do novo pacto. O tempo final, o tempo do fim que passará a sua igreja aqui na terra. O tempo final que a sua igreja passará aqui na terra, ou seja, que é a parte final, a última parte em que a igreja noiva estará vivendo neste planeta Terra, ou seja, que é o último tempo em que os filhos de Deus estariam nesses corpos terrenos, porque já com esse último grupo, já Deus finaliza o seu labor, estando nestes corpos terrenos, os filhos e filhas de Deus. Estando nestes corpos terrenos, e que essa etapa corresponda, pertence à era da pedra angular, onde virá a pedra de ângulo, a pedra angular para a sua igreja, para dar-nos a fé, para ser transformados e raptados, dar-nos a revelação da sua vinda. E isso, vejam vocês, é na sua vinda que ele daria à sua igreja essa fé de rapto. Na mensagem O Futuro Lar do noivo celestial e da noiva terrena, terrestre, na página 51 nos diz: agora Deus fez 3 Bíblias. Agora tem um ensinamento da pirâmide, que é bobagem, mas tem uma pirâmide genuína, notem. Agora a primeira Bíblia de Deus, ele fez 3, tudo tem que estar em 3. Jesus vem 3 vezes, ele vem uma vez para redimir a sua noiva, a próxima vez para levar a sua noiva, e na outra vez, ou seguinte vez, com a sua noiva. Em outros lugares diz que ele vem 4
4 vezes, porque depois do milênio ele volta, já luego depois de que a terra passe ou passar por todo esse processo que ela vai passar. Agora continua dizendo, a próxima vez com a sua noiva. Vamos ver aqui. Neste estudo, onde tinha preparado nesse dia, nesse estudo que ele tinha preparado nesse dia, nesse extrato que ele tinha colocado, anotado aí. Vamos ir um pouquinho mais aqui, porque aí ele escreve, depois disto que lemos, diz, vamos continuar lendo um pouquinho lá embaixo. Agora note quão maravilhoso vem. E nesta pirâmide tem 7 degraus. No estudo bíblico, aí começa, aí do lado, aí ele escreve 7 degraus e 7 eras. E na parte aí de baixo, desenha a parte de baixo das eras aí. E diz, tem 7 degraus. E então, o aposento do rei, a câmara do rei. E escreve aí a câmara do rei, uma pirâmide, no estudo bíblico. E nós estamos na 7ª era da igreja antes que o rei tome o seu trono. E aí desenha uma pedra angular no livro, no folheto. E a era e a 7ª era aí. E do lado esquerdo escreve, Jesus vem 3 vezes. E lembre-se que a pirâmide nunca teve uma pedra angular sobre ela. Agora vejam, se ele vem na sua segunda vinda, porque na sua primeira vinda vem para redimir a sua noiva, e em sua segunda vinda, diz que vem para levar a sua noiva. Consequentemente, tem que esse ministério de pedra angular, de pedra de ângulo ou do ângulo, vem para dar a fé, a revelação do 7º selo, a revelação da sua vinda com um nome novo, e vem para levá-la. Não vem para deixá-la e ir embora, ir-se, senão que vem para buscá-la, tal como no caso ou na o conto de Romeu e Julieta. E disso ou dele falamos ontem, um pouquinho dele, da citação que lemos no livro de citações, que diz, alguém colocou essa escada e ele escreve Moisés e Elias para levá-la. Vê? Quando Deus cumpre e disse que iria cumprir a sua segunda vinda, não é para vir e ir embora. Ele veio para levá-la e não levá-la. Veio para levá-la. E agora tem um labor, um trabalho que foi feito na sua primeira vinda para redimir, e tem um labor, um trabalho na sua segunda vinda para a reclamação. Agora lembrem-se de que essa obra de reclamação é uma obra que ele está realizando, reclamar tudo que ele redimiu com seu precioso sangue. Mas vejam vocês, como para os escolhidos de Deus, eles, ao ser pedras vivas, pedras angulares também, eles também têm esse labor, esse trabalho, porque vejam vocês, o que nós estivemos falando da irmã Hattie Wright, quando ela pediu pelos seus filhos, ela estando no tempo da 7ª era e idade da igreja, sob a dispensação da graça, sob o mensageiro dessa era, que foi o reverendo William Branham, e ela pediu pelos seus filhos,
pediu salvación de sus a hijos. salvação O dos sea, seus filhos, ella, ou seja, al hablar la ela, palabra, ao falar a palavra, foram esas criadas teofanías essas teofanias por la palabra hablada pela de un palavra escogido. falada de um escolhido. Ella creó Ela criou cuerpos teofánicos corpos teofânicos por la palabra hablada. pela palavra falada. Porque el profeta luego decía, Porque "Yo o te profeta, los doy", depois de dizer, eu te os Dios dou, estaba Deus estava cumpliendo lo que él cumprindo había prometido. aquilo que ele tinha Dile que prometido. pida lo que quiera. Diz que ela peça aquilo que ela quiser. Si eso ocurrió en la Se dispensación isso de la aconteceu na gracia, dispensação da quanto graça, más quanto mais, em muito dispensação mais do na reino, dispensação do reino, con el poder y com o autoridad poder e autoridade que tendrán los hijos que e hijas terão de os Dios, filhos e filhas de Deus. poderão Criar tan não solo um corpo apenas ou não teofánico, tão só um corpo sino teofânico, também um senão corpo que eterno também um e corpo glorificado. eterno e glorificado. Agora, todo eso tudo isso que pasó allí con que la hermana aconteceu Hattie lá com a irmã Ratty Wright, Wright, en una escala mayor, em uma escala maior agora, se puede ver, se pode ver, y Dios nos está dando e más Deus luz nos está dando mais de lo luz que es el poder de la palabra daquilo hablada que é o poder em da palavra escolhido falada de em um Deus, escolhido de edad Deus pedra de angular, era de e pedra da angular e da dispensação do reino. dispensação do reino. Não haverá Não haverá limites limites en nada, em nada, em coisa alguma, excepto com exceção si la persona de ya que se a cruzou a pessoa linha. já cruzou a linha, Aí não hay aí forma já não tem para forma ou que se jeito vuelva para outra que vez esse volte-se nome novamente a esse colocar nome no volte a livro. ser Uma vez que colocado se no borrou, livro. Uma vez que se apagou, já não hay forma já de não que tem se escriba forma novamente. que se escreva de Como la novo, persona que él tal como a pessoa que ele borrou, tachou. apagou, taxou Não, essa ela. pessoa não está aí Não, essa na pessoa lista não para ir está ao aí povo na hebreu, listagem você para activou com a Argentina. ir ao Já povo não te hebreu nessa preocupes que atividade não que se teve anotó na aí, Argentina. não. Não se preocupe, não Não, foi anotado, ele quero não que vai. escrevas aí. Eu não Se quero que escreveu? escrevas ele aí. Se E escreveu luego dijo, e "Agora depois táchalo". disse, agora paga, taxa. Não haveria maneira Não tinha de forma que depois alguém lo de que colocara, depois porque alguém não estava colocasse, aí. porque não estava Ou seja, aí. que isso nos mostra Ou seja, algo que muito isso nos importante. mostra uma coisa muito Os importante. nomes estão escritos Os aí. nomes estão escritos aí. Esses nomes Que podem ser borrados em apagados essa nessa seção do livro da vida. seção ou parte do livro da E ele vida. lo colocou. E ele colocou, Agora táchalo. agora taxa-o, Essa risca-o. pessoa que ele tachou E essa aí, não há pessoa forma que ele de que riscou vuelva aí, outra não vez há a ser forma, colocado. jeito que volte a ser colocado. Agora, Taxado ou sigue dizendo apagado. aqui nosso irmão Agora Branham, continua dizendo aqui o nosso irmão Branham. a primeira Bíblia de A Deus primeira Bíblia de Deus esteve no céu. O zodíaco começa e percorre cada era. A primeira coisa que começa do zodíaco é a Virgem. Assim é como ele vem primeiro. A última figura do zodíaco é Léo Leão, a segunda vinda. Justamente antes disso estão os peixes cruzados, que é a era do câncer. Aí é onde estamos vivendo agora. E ele escreve a primeira e segunda vinda de Cristo. Virgem, Léo, Leão. Leão. Escreve Virgem e Leão. Continua dizendo o nosso irmão William. Ao dar a revelação da sua vinda, nos estará dando a revelação do sétimo selo, que é o que Cristo, o anjo forte que desce do céu, em Apocalipse 10, fala nesses trovões. O conteúdo desses trovões é a revelação da vinda da pedra angular à sua igreja, ou seja, da vinda de Cristo à sua igreja, para dar a fé e ser transformada e levada com Cristo para a ceia das bodas do Cordeiro. A pedra angular vem, não na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ou sétima era, senão na era da pedra angular. Assim ou tal como aconteceu na primeira vinda de Cristo, na era de pedra angular daquele tempo, da igreja hebreia ou hebraica sob a lei. No livro de citações, na página 128, no parágrafo 11:40 diz: entrem na câmara do profeta e olhem essas 7 degraus, onde o guarda fez frente do desafio de levar aquele que vinha à presença do rei para o topo dos graus, ou dos degraus, e desenha uma pedra angular e uma flecha apontada para a pedra angular. E escreve do rei no topo, escreve topo, do precursado escreve.
E continua dizendo, estava na sétimo degrau. E escreve o precursor. Aí mostra que temos outra vez com esse mesmo Espírito que estava sobre João. Ele introduziu o Messias. Ele era maior que todos os profetas. Ele o introduziu. E temos que chegar num lugar novamente a algo que vai introduzir o Messias. E como o Messias, como será a gente que crê a não ser que esteja constantemente na palavra para saber o que é? O que ele é. E escreve como conhecer o Messias, o ungido, com o pilar de fogo. E também escreve aí, o Messias será conhecido. É sempre na palavra, a câmara do profeta, e desenha uma escadazinha aí, ou um degrau. Agora continua dizendo mais adiante que estamos na mensagem. No próximo domingo estaremos vendo mais detalhadamente a pedra de ângulo, pedra angular e as outras coisas que estarão acontecendo na era da pedra angular, nessa era onde se cumprirá a vinda do Senhor. E isso é um segredo, um mistério que será revelado para a igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia, quando Cristo tome ou tomar o título de propriedade, o livro selado com 7 selos, o abre na terra e faça a sua obra de reclamação, o traga para a terra e o coloque no meio da sua igreja no último dia. Estamos vivendo num tempo muito importante, onde de um momento para outro se fechará a dispensação da graça e já não haverá nenhuma pessoa e já não haverá nenhuma outra pessoa salva. O que está dizendo o mensageiro aí? Que em um momento ou de um momento para outro se fechará a dispensação da graça. Veem que quando ele estava na terra, estava se vivendo na dispensação da graça? E às vezes que ele diz, estamos na dispensação do reino, estamos na era da pedra angular, está se pregando os trovões, está se dando a conhecer a fé de rápido. Olhem, tudo isso, ele estava trazendo a revelação de como seria quando Deus estivesse realizando, executando isso em uma nova era, em uma nova dispensação. Mas já quando está por Deus levar esse mensageiro, então ele coloca bem claramente, por isso o irmão Branham, em umas mensagens, ele diz, então veremos onde nós estamos, onde nos achamos, porque quando a noiva reconheça a sua posição, vejam, quando a noiva, por revelação ou pela revelação, a ela lhe é dado a conhecer a ela em qual posição estávamos e para onde é que deveríamos ou devemos subir. Aí diz que quando a noiva reconheça o que ela é e reconheça a sua posição, então o rapto acontecerá. Enquanto estava a dispensação da graça, vejam, o povo, e até mesmo os escolhidos que estavam aí, porque o trigo está junto com o joio, esses três grupos sempre estão juntos. Tudo pensavam, estávamos vivendo uma dispensação do reino já, todos pensavam isso. E quando Deus traz a revelação através do ensinamento sobre carpa, sobre tenda, então esse homem que está aí, e que a irmãzinha lhe diz, o irmãozinho diz para a irmãzinha, não fiques preocupada, eis aqui um homem que pode acender a luz. Então, vejam esse ancião ou esse pescador que tinha bastante ou muita experiência, que diz para o jovem, não te preocupes, ele estava desesperado, ele está por aí, não sei se é em festa das trompetas, ou já saiu o sol, que está isso, vejam, ele estava preocupado porque não se via nada, estava escuro, e ele diz, espera que amanheça, espera que o sol saia, então veremos onde nós estamos ou nos encontramos. Quem é que iria dar a direção de onde era que se encontravam ou estavam? O sol, ele é o sol de justiça. Na sua vinda é o sol resplandecente, brilhoso. Agora vejam vocês, como ele nos está mostrando aqui, colocando a igreja
na dispensação da graça, que de um momento para outro, diz, onde de um momento para outro se fechará a dispensação da graça, e já não haverá nenhuma outra pessoa salva, porque já terá terminado o tempo que Deus terá completado a sua igreja. Em Cristo então sairá do trono de intercessão, onde está como sumo sacerdote, e se apresentará para tomar o livro da mão direita daquele que está sentado no trono de Deus, o título de propriedade, o livro selado com 7 selos. E o abrirá no céu e fará sua obra de reclamação. Tudo vai concluir-se quando ele tome o título e o abra e o traga à terra. E o entregue para um homem, o entregue para a sua igreja, o coloque no meio da sua igreja. E como vai colocá-lo no meio da sua igreja? Ora, entregando-o para esse homem, para a sua igreja receber a transformação, os mortos em Cristo ser ressuscitados e todos ser jovens para toda a eternidade. Vejam, para que é colocado o título de propriedade no meio da igreja? É para que os escolhidos que estejam vivos, ao ver aqueles que vão ressuscitar, eles ser transformados. Sem o título de propriedade no meio da igreja, não poderia acontecer a ressurreição nem a transformação. Agora sim, vai acontecer a ressurreição e a transformação. Haverá uma manifestação plena do poder de Deus, da plenitude de Deus no meio da sua igreja no último dia. E isso durará depois da ressurreição, durará de 30 a 40 dias, estaremos na terra já transformados, tal como Cristo, depois de ressuscitado, esteve 30, 40 dias com seus discípulos falando do reino de Deus e fazendo maravilhas e sinais, ou seja, que haverá um tempo maravilhoso prometido para a igreja do Senhor Jesus Cristo na vinda da pedra de ângulo, ou seja, na vinda do Senhor à sua igreja no último dia, na etapa que corresponde ou pertence a depois das 7 eras da igreja. E o ciclo divino se fechará no oeste. Na mensagem de um extrato que eu coloquei aqui também nesse estudo bíblico, deste dia, que está em Apocalipse capítulo 4, versículo 3, número 3. Nesse extrato diz: preste atenção na pirâmide. Quando ele a construiu, no tempo de Enoque, cada pedra estava lá. Eles podiam medir essas coisas com exatidão e predizer as guerras e coisas. Tudo está completo, com exceção da pedra de coroa. Por quê? Vocês prestem atenção no bilhete de $1, na nota de $1. Tirem e vejam, a coroa não está colocada nela. Por quê? Nunca foi coroada. Cristo é a pedra de coroa que foi rejeitado. Ele era a pedra e escreve Cristo de coroa rejeitado. Ele vai voltar brevemente, aí desenha uma pedra angular e as eras e escreve as últimas 3, 1, 2, 3 e em cima a quarta. Ele vai voltar brevemente. Observe como essa igreja bem lá atrás na era luterana, bem larga na base, depois chegou a ser uma minoria, um pouquinho mais, uma minoria, um pouquinho mais, até que chega até aqui, até hoje. Depois que deixa a era pentecostal, então chega em cada pedra para encaixar exatamente para colocar uma coroa e uma igreja que trará Jesus, o mesmo ontem, hoje, pelos séculos, tão perfeitamente como pudesse ser agora. Ele era o leão da tribo de Judá. E continua dizendo o nosso irmão William. Assim como a primeira vinda de Cristo foi no leste, com o povo do pacto antigo, o povo hebreu, a segunda vinda de Cristo é para a sua igreja no último dia, a qual encontra-se ou está na etapa que corresponde ao continente americano, que pertence ao oeste do planeta Terra. É no oeste que a luz resplandecerá. Assim como resplandeceu lá na primeira vinda de Cristo no leste, resplandecerá na sua segunda vinda no oeste, conforme
conforme a palavra de Deus. Portanto, esperamos a pedra de ângulo para coroar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Neste tempo do fim, o tempo final, Israel rejeitou ser coroado pela pedra de ângulo na sua primeira vinda, mas tudo operou para o bem, operou para que se realizasse ou fizesse a obra de redenção e Deus salvasse Israel e salvasse sua igreja. Portanto, estejamos preparados, porque de um momento para outro Cristo completará a sua igreja, sairá do trono de intercessão, tomará o título de propriedade, o livro selado com 7 selos, o abrirá no céu e fará sua obra de reclamação. Trará o título de propriedade para a terra novamente. Ou seja, que enquanto ele estava realizando, fazendo a obra de intercessão lá no céu, o título de propriedade todavia não estava na terra. Não se tinha levado ou a efeito a obra de reclamação, porque a obra de reclamação é feita com título de propriedade. Você não pode reclamar algo se não tiver o título em sua mão. Para reclamar um terreno ou algo, alguma coisa, agora, com este título de propriedade, que é entregado para esse homem o comeu, e se lhe foi dito que profetize sobre muitos povos, nações e línguas, aí é que é realizada ou feita essa obra de reclamação. Aquilo que Deus tinha dado para Adão, Adão perdeu, Deus o tomou. Quando Adão pecou, voltou às mãos de Deus o título e estava na destra de Deus por todos esses anos, por 6.000 anos e mais alguma coisa, mas voltará para a raça humana, a terra, para a redenção física do corpo, para ter corpos eternos e imortais, glorificados e jovens para toda a eternidade. Na mensagem, que também colocamos um extrato dela aqui, neste estudo bíblico, vamos ver aqui. Ele que o intitulou A Mensagem de Graça. O título, A Mensagem de Graça, nos diz, e ao ler mais adiante ou lá na frente, vemos que Deus lhe disse, Zorobabel, ele colocou o fundamento de suas mãos, ou a fundação de suas mãos, e ele também trará a pedra de coroa, a acabará. Agora, quero que você perceba que ele não disse que traria a pedra de ângulo, ele trará a pedra de coroa. E sabemos que a Escritura diz que Jesus é a principal pedra do ângulo e também a pedra de coroa. Agora, se pensássemos por uns momentos que o mensageiro da sétima era da igreja haveria de restaurar a fé dos filhos novamente para os pais, em outras palavras, reedificar a igreja novamente sob o poder do Espírito Santo, não por poder pelo exército, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor, não por organização, não por denominação, mas pelo Espírito Santo. Deus produzirá a igreja deste último dia, neste último dia. Zorobabel, príncipe com Josué, foi quem haveria de trazer essa pedra de coroa. Ele tinha colocado o fundamento, ele tinha trazido o povo novamente para a fundação, ao fundamento, em tipologia, o qual todos conhecemos estes candeeiros, e as outras coisas representaram tanto o judeu como a igreja. E ele escreve, candeeiro é igual, o candelabro, judeus, os judeus e a igreja. Agora vejam aí, uma dualidade também aí, da qual ou dela vemos em Apocalipse, capítulo 11, versículo 13 em diante, darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1270 dias vestidos de saco de silício. Estas testemunhas são as 2 oliveiras. Agora vejam, aí nos está falando dessas 2 oliveiras,
dice, Diz, e os dois candeeiros que estão em pé diante do Deus da terra. Ontem, nessa conversa que nós tivemos ontem, nós estivemos vendo algo aí sobre esses dois candeeiros. No lugar santíssimo dessas duas oliveiras, saiu algo aí, e vejam. Depois eu vim até aqui ao escritório e logo em seguida eu procurei, busquei e aí vejam como ele me mostrou aí o que isso representa. Porque vejam, os ministérios de Moisés e Elias estão representados aí nessas duas oliveiras, mas esses dois candelabros que também estão aí diante da presença de Deus, vejam, representam os judeus e a igreja, porque é na sua vinda que ele vem pela sua igreja, mas lembre-se que ele é um mensageiro para Israel, mas como a sua igreja está no ponto de ser raptada, pois ele vem por ela. E agora é o ministério que operaria, diz o irmão Branham, a favor da igreja, como o sétimo selo, porque ele diz que aquilo que é o sétimo selo para a igreja, que é a vinda do Senhor, é a sétima trombeta para Israel, Moisés e Elias. E aí está essa dupla bênção, ou dobre bênção, a qual nos mostra que na sua segunda vinda, ele estaria realizando essa obra no meio, em primeiro lugar, da igreja noiva entre os gentios, e depois o povo hebreu verá e dirá, este é a quem nós estamos esperando. Logo o povo hebreu verá e dirá. Agora, nós vamos continuar um pouquinho mais, diz. Eram galhos, ramos de oliveira, diz a Bíblia aqui. E os ramos de oliveira somos nós, o ramo silvestre que foi enxertado na raiz da oliveira doméstica, os gentios. E destes dois ramos saem os canais do incensário que conduzem aos 7 candeeiros de ouro que dão luz para as 7 eras da igreja. Agora, vocês se lembram, no nosso ensinamento, nas lições por onde acabamos de passar, que tomamos a grande pirâmide e estudamos isso, ou ela por um tempo. Certamente, Enoque a edificou, a construiu, e a pedra de coroa nunca foi colocada na pirâmide. Eu estive lá. A arquitetura daquilo jamais se pôde duplicar ou ser duplicada até este dia. Não temos máquinas capazes de construir uma pirâmide. Não temos o poder, a não ser que fosse o poder atômico para construir tal pirâmide, porque é muito gigantesco. E escreve poder atômico aí. Pedras que pesariam toneladas e toneladas estão colocadas muito altas na neve e unidas de tal forma que nem lhes entra uma folha de fazer a barba, e não tem concreto, estão cortadas para se unir uma com a outra, e assim deve ser o corpo de Jesus Cristo, cortados de tal forma pelo Espírito Santo, pelo instrumento grande da ferramenta de Deus, que estaríamos unidos como uma só pessoa. Não somos divididos, temos que ser uma só pessoa, e isso nos mostra que nenhuma maquinaria pode fazer isso dessa forma, se precisa de Deus para fazer isso. Nenhuma mecânica de organização, nenhuma loja, nenhuma dessas coisas jamais poderão conseguir fazer isso, e sejam tão bons quanto são as suas intenções, jamais conseguirão, porque se precisa de Deus para fazer isso, Espírito Santo. Por isso é que diz aí que esses anjos são os que fazem a segregação, a separação entre o que é correto e o errado, e diz que o único que pode fazer isso é o anjo do Senhor. Ele é o único que pode dizer quem é certo e quem é errado. Vejam, é o poder do Espírito Santo, a coluna de fogo que faz essa obra, é Deus. O que diz aí? Eu não creio que já tenha um bilhete de $1, mas aí sim, aqui eu tenho $1, perdoe. Do lado de trás deste dólar vocês verão o selo dos Estados Unidos, e do lado esquerdo, olhando para vocês, para mim, esse é o lado esquerdo, para vocês é o lado direito. Aí está a águia.
E aí também está o escudo e as outras coisas. Mas deste lado aqui, do lado direito para mim, você vê a pirâmide. E note que em cima da pirâmide está a pedra de coroa e aí debaixo diz o grande selo. Até mesmo na nossa moeda temos que reconhecer, nenhum ímpio pode acabar com o cristianismo. Cada vez que você põe a flecha nas cartas, aí testifica o nascimento de nosso Senhor. Cada calendário, tudo fala dele. E até mesmo na nossa moeda, a cabeceira, isto é Cristo. Por quê? Por que não puseram pedra de coroa na pirâmide? Porque a pedra de coroa foi rejeitada quando ela veio. E escreve, vem Cristo e desenha uma pedra angular. Mas agora, conforme a profecia, chegará a pedra de coroa. E eu quero que você note ou perceba que quando a pedra de coroa vem ou vier, o príncipe que proclamará a mensagem, proclamará graça, graça, porque é por graça que somos salvos, não pelas obras para que ninguém se glorifique. E a mensagem de graça foi pisoteada pelos homens até que chegou a se tornar uma desgraça. Alguns se desviam e chegam na segurança eterna e outros correm por diversas coisas, mas a mensagem de graça correta permanece igual. E aí é onde Satã procura tirá-lo da igreja, mas é pela graça que Deus tem, mas é pela graça que Deus nos tem salvos, ou nos salvou. E na mensagem também a unidade, que aqui também colocamos aqui, eu coloquei neste extrato, neste estudo bíblico, a unidade, onde diz o reverendo William Branham, agora a vinda do Senhor Jesus está tão perto e está se aproximando também o juízo, e ele está unindo seus eleitos em unidade consigo mesmo, no mesmo tipo de ministério que ele teve. Lembre-se como eu desenhei aqui as eras da igreja não faz muito tempo, e a grande torre que edificou-se chamada de a pirâmide, mas a pedra de coroa nunca foi colocada. Vocês se lembram como apareceram os luteranos, depois os wesleyanos, na minoria, e depois chegou até Pentecostes. E agora o que é que está fazendo? Está chamando para fora. O que fez? Chamou para fora os eleitos para formar os luteranos, e dos luteranos chamou para fora os eleitos para formar os wesleyanos, e aí chamou os eleitos para formar os pentecostais, e agora está chamando para fora os pentecostais eleitos para formar a pedra de coroa. E escreve aí eleitos para formar a pedra angular. E uma pedra angular, desenha uma pedra angular e as eras, últimas 3 eras, para formar a pedra de coroa, e aí poder entrar, ele mesmo poder entrar. É o mesmo tipo de ministério, enquadrando-se perfeitamente, chamando seus filhos de todas as denominações e de toda a linha ou tipo de vida. O que ele fez? Ele colocou com eles um verdadeiro mestre, verdadeiros e genuínos profetas, os quais ficarão com a sua palavra. A Bíblia. Jesus disse, minhas ovelhas ouvem minha voz. Esse foi a sua voz lá e é a sua voz agora. Qualquer coisa contrária a essa voz não é alimento de ovelhas, e eles não a seguirão. Ó irmão, do leste e do oeste, fora de denominações de toda organização, eles virão do oriente e do poente, unindo-se. As belas palavras deste hino dizem, festejaremos com o rei e seremos servidos como seus hóspedes. Seus hóspedes, ó quão benditos são estes peregrinos. Contemplaremos o seu rosto bendito, que resplandecerá com amor divino. Estes são participantes benditos da sua graça e brilham como as joias da sua coroa. Jesus brevemente vem, nossas provas aí terminarão, findarão, aleluia. Que tal se nosso Senhor, neste momento, viesse para levar aqueles que estão livres do pecado, ou lhes produziria isso regozijo, ou muita tristeza ou desespero? Mas quando nosso Senhor vem em glória, o encontraremos nos ares. Aleluia, sim Senhor. E aí desenha uma pedra angular e as eras. E em uma mensagem aqui, ele escreve na era da pedra angular. Vamos ver se eu a consigo aqui rapidamente. Onde ele nos escreveu
en la edad de la piedra angular. na era da pedra Si no lo angular. conseguimos, Se lo não podemos acharmos, leer luego, podemos pero ler vean, depois. Mas eso está vejam, también en isso Revelación, também está em Revelação, capítulo 4, capítulo 4, parte 1. Hay un lugar donde él dice Tem um lugar onde ele diz que que lo encontraremos o a él, encontraremos a ele, dice en la edad de la piedra angular. diz na era da pedra angular. Ahora sigue diciendo Agora aquí nuestro continua hermano dizendo aqui o nosso es irmão William, volviendo voltando a como era antes de la a como era antes da caída en el huerto queda del no Edén, jardim do Éden, para para ir à ceia das bodas do con Cordeiro, Cristo al cielo, com Cristo a la para casa o de céu, a nuestro Padre casa de nosso celestial, Pai donde será Celestial, coronado onde Cristo y su iglesia será coroado para reinar Cristo e a sobre sua la igreja tierra, para sobre el trono reinar de sobre a David, terra, sobre y o reino trono de de David, Davi, reino de sobre Davi, Israel sobre y sobre Israel e todas las sobre naciones. todas as Eso nações. hará la piedra del Isso ángulo, fará a pedra de Jesucristo, ângulo, Jesus em Cristo, su venida. na sua vinda, fará isso. Agora, sigue diciendo, continua dizendo, él vino 2000 años ele atrás veio há al 2000 pueblo anos hebreo. atrás para o povo Vendrá. hebreu. Virá 2000 años atrás, 2000 anos después, a su atrás, iglesia. depois Y a luego sua a la igreja, cena de las bodas e del depois Cordero, para a ceia das bodas do regresará con su Cordeiro, iglesia para regressará establecer, com a sua comenzar el igreja reino para milenial. estabelecer, começar o Todo reino eso milenar, lo hará la e tudo piedra del isso ángulo, o fará a pedra Jesucristo, de ângulo, Jesus nuestro Cristo, nosso Salvador. Salvador, La piedra a pedra del ángulo. de ângulo. Nos ponemos en pie Ficamos de pé y así dejamos en este e dessa tema forma deixamos com la este piedra tema del ángulo a pedra de a nuestro ângulo apreciado ao hermano nosso y amigo apreciado irmão e el amigo, o doutor William William Soto Soto Santiago. Santiago.